mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na colheita, e como exulta quando se reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e as vestes que rolavam no sangue, serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, aleluia, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino, para firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará tudo isso. Com estas palavras de Isaías, capítulo de número 9, eu quero abraçar a família de Deus, que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite, em nome da Trindade augusta e divina, Pai, Filho e Espírito Santo, que a presença do sábio arquiteto do universo nos envolva nesta sexta-feira, dia 19 de junho. Que este dia seja iluminado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Que possamos estar ligados, antenados, conectados com o trono da divina graça, para termos as visões que Isaías teve, para receber a brasa viva aonde for necessário, e para nos apresentar como apresentou Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Que este dia seja abençoado por Deus. Deus abençoe as pessoas que já levantaram e estão conosco antenados. Soraya Rodrigues já está conosco. Ela agora aprendeu a levantar cedo, que bom, hein? Hilda Ramos, Alan Santos, Marinês Linhares, lá do meu querido Caruaru, Ademário Pereira, muita gente já de pé, em todo o Brasil. Antônia Freitas, Deus abençoe vocês no Recôncavo Baiano, no estado da Bahia, e ao povo de todo o Brasil, principalmente Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Piauí, Palmas no Tocantins. Deus abençoe vocês aí,
também em Santa Catarina, também no Rio Grande do Sul. Deus abençoe o povo de Natal. Estamos pela ICBRN, falando para todo o estado do Rio Grande do Norte, principalmente Natal. Deus abençoe todos vocês que nos ouvem também pela rádio online, vocês aí em Macaé nos acompanhando, em Campos dos Goitacás. Deus abençoe o povo de Linhares, São Mateus no Espírito Santo, o povo bonito da minha querida Belo Horizonte, São Paulo. As nossas orações sinceras pelo nosso missionário genuíno lá de Embu das Artes, que precisa da nossa cobertura espiritual. Deus abençoe São Paulo, Embu das Artes, Baixada Santista. Deus abençoe vocês aí em São Vicente, Cubatão, que ouve o nosso programa, ao povo de Limeira, Araras, Ribeirão Preto, ao povo da região do ABC. Deus abençoe o ABC. Deus abençoe todos vocês aí no meu querido sul de Minas. Muita gente me ouvindo e agora me assistindo em Três Pontas, Varginha, Eloy Mendes, Paraguaçu, Alfenas, Lavras, Conselheiro Lafayette, também aí em Patos de Minas. Deus abençoe. Em Paracatu, Deus abençoe o povo de Paracatu, que estão também nos assistindo, Uberlândia, Uberaba, Araguari, Araxá e principalmente o meu querido Belo Horizonte. Deus abençoe BH e toda a região aí metropolitana da cidade de Belo Horizonte. O meu abraço a todos vocês. Deus vos abençoe. Aumente o volume do seu rádio. Pode conectar o seu celular ou seu computador em sua televisão, para que todos da sua casa recebam a cobertura espiritual do Bom Dia Espírito Santo. Aumente o volume do seu rádio, do seu celular. Mesmo que tenha ainda alguém dormindo, acorda com Bom Dia Espírito Santo. É gostoso, é maravilhoso, é extraordinário levantar pela manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo. Carlos Silva já está conosco. Deus te abençoe, príncipe de Deus, servo do Deus Altíssimo, fazendo uma obra de excelência aí na minha querida Caruaru. Luciene Oliveira já está conosco. Pode me mandar um ok, um foguinho, um ok, uma mãozinha. Tá bem? Deus abençoe. Pastores Raimundo Francisco, bom dia na paz. Pastor Raimundo Francisca, e já estão conosco também, se não me engano, é lá do Piauí. Deus abençoe. A Marinês Linhares já está conosco de Caruaru. Raimundo Francisco é de Inhuma, Piauí. Deus abençoe, meu querido Piauí. Teresina e toda a região aí, este estado abençoado. Deus abençoe São Luís do Maranhão. Muitas pessoas em São Luís também já ouvindo Bom Dia Espírito Santo. Pessoas na Venezuela nos ouvindo. Deus abençoe. Nos Estados Unidos, em vários países. Luciano Oliveira está dizendo bom dia. É bom estar em oração e após ouvir esse programa. Deus abençoe vocês aí na França, na Alemanha, na Itália, na Suíça. Temos muita gente agora pelo Facebook. Alisson de Mara, tô ligado aqui no Rio Grande do Norte. Amém, Alisson. Deus te abençoe. Raquel Murad lá em Três Corações. Raquel é a nossa tecladista, é a professora amada, tecladista e cantora da nossa igreja,
em Três Corações, ao lado do meu amigo pastor Júlio e sua esposa e sua família. Deus abençoe Raquel. Raquel levanta cedo, ela, seus filhos, sua família. Cida Ramos também já está conosco. Vocês aí do sítio dos Olhos, aí próximo a Três Corações também, família do meu querido missionário Eulário, Deus abençoe, estão conectados conosco. Deus abençoe Caxambu, São Lourenço, Cambuquira, toda esta região aí linda, Machado, do sul de Minas. Deus abençoe. Diaconisa Naná já está conosco. Eu já tenho aí milhares de fiéis que levantam pela manhã para assistir, ouvir e receber a cobertura espiritual. Tem muitas pessoas que levantam pela manhã chamando nomes, brigando, agredindo, batendo portas, quebrando portas de guarda-roupa. Tem muita gente que já levanta brigando com fogão, brigando com forno. Tem muita gente que já levanta endemoniada, agredindo o marido, filhos. Mas é gostoso levantar pela manhã, olhar para este céu lindo. Hoje o céu estava lindo. Este ventinho fresco, frio, gostoso, e dizer bom dia, Espírito Santo. Regina Souza já está conosco, lá do sul de Minas. Deus abençoe, em nome de Jesus. Alan Santos já está de pé também. Deus abençoe. Então, é gostoso levantar pela manhã e dizer bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Bom dia, meu Deus. É gostoso ligar o celular pela manhã, não para ver pornografia ou outras coisas, mas para acessar este programa que tem uma revelação de Deus há 41 anos, que eu estou no ar aqui na Bahia. Já estive no ar no Pernambuco, em Distrito Federal com o apóstolo Doriel, e há 41 anos que eu faço rádio aqui na Bahia, Cruzeiro e várias outras emissoras, principalmente a Cruzeiro da Bahia. E graças a Deus, porque Deus nos deu a visão de ganhar almas através deste aparelhinho recente agora, que é o celular. Estamos ganhando almas por este Brasil afora. E hoje é sexta-feira, dia 19. Hoje é dia de quebra de maldições. Hoje é dia de arrancar toda a planta que o pai não plantou. Hoje é dia de amarrar os exus, os caboclos. Hoje é dia de desfazer as obras do diabo. Só nós, a noiva, só nós, a igreja, podemos desfazer as obras do diabo. As obras do diabo não se desfaz através de medicamentos ou de tratamentos psicológicos ou psiquiátricos. As obras do diabo não desfaz com espada de Ogum, com Guiné, com Comigo Ninguém Pode, com Arruda. Não. Nem com defumadores. As obras do diabo só a igreja pode desfazer. A noiva. Aqueles que têm a cópia da chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Porque Jesus recebeu a chave e deu uma cópia para a noiva, para desfazer as obras do diabo, pisar na cabeça da serpente, dos escorpiões, e até se beber alguma coisa mortífera, não lhe causará dano algum. Então só a igreja, a noiva, pode desfazer as obras do diabo.
os laços, as pragas, as pestes, as artimanhas, as investidas, os levantes. Só nós podemos desfazer na oração, no jejum, no louvor e na autoridade. Por isso que alguém uma vez falou assim, olha, ninguém nunca ensinou como ele. Os espiões foram mandados para saber o que Jesus estava falando e prender Jesus. Aí aqueles homens voltaram às autoridades e disseram, nunca ninguém ensinou como ele, porque ele ensina com autoridade. Nada de preguiça, nada de moleza, é batalha, é garra, é tomar posse das armas, é crer, é desfazer, é desamarrar. Os nós cegos, sabe o que é nó cego? É aquele que não tem jeito nem de pegar com a unha ou com as unhas. Um nó cego. Às vezes tem um demônio que é um nó cego, é uma maldição. Mas nós temos autoridade porque temos o segredo, a cópia da chave de Davi. A noiva, a igreja, eu, Daniel, você, a Maria, a Maculada, a Antônia, a Magali, nós temos a cópia da chave de Davi. Coloque aí agora um copo com água sobre o seu rádio, o meu já está aqui. Ponha sobre o rádio as caixas com medicamentos da família, para que haja parte da ciência e parte da bênção de Deus. Para que você, ao usar aquele medicamento, porque a ciência também é de Deus, haja um efeito excelente, um duplo efeito, espiritual e científico. O que você quer mais? Coloque ao lado do rádio agora a chave do apartamento que está para alugar, para vender, a escritura. Coloque ao lado do rádio agora a carteira de trabalho que nunca mais viu aquele carimbo, aquele protocolo da Justiça Federal comum, do INPS, ou do INSS, né? Coloque ao lado do seu rádio agora aquelas certidões, papéis, protocolos, aquele receituário médico, aquele diagnóstico negativo ou positivo. Ponha sobre o seu rádio seu pedido de oração, 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 oração. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Coloque aquele par de tênis da sua filha, do seu filho que não quer nada com os estudos. Põe ao lado do seu rádio tudo aquilo que Deus te orientar. Principalmente, atenção, um pouquinho do azeite de oliveira para consagração. Azeite puro, não é composto, não é misturado oliveira com soja, não. É o azeite puro para consagração no final. E depois você usa para unção em nome do Senhor Jesus. E você vai ver o diabo sair, o mal sair. Coloca aí agora um pouquinho do santo óleo num frasquinho, em um vidrinho, como diz os mineiros. Frasquinho é coisa aqui da Bahia, vidrinho é nós aí no sul. Então coloque aí, ou em uma xícara, numa latinha que você adquiriu no mercado do azeite, põe aí para ser consagrado, para uso espiritual, porque lá no Getsemane,
lugar da prensa, quando eles colocavam azeitona na prensa para extrair o azeite, cada óleo daquele que saía da primeira, da segunda, da terceira prensada era para um uso. E o último óleo era para acender as lâmpadas. Mas sempre o primeiro óleo era para o uso espiritual. Então, o azeite de oliveira, consagrado com autoridade, ele passa a ser uma arma contra o capeta. E o capeta corre de medo da unção. Põe aí um pouquinho do santo óleo, viu, Regina? Viu, Soçoca? Viu, Cláudia Castro? Viu, Raquel? Põe aí um pouquinho do santo óleo. Vocês sabiam que tem muitos pastores que não crêem na unção? E ainda blasfemam? Mas a Bíblia diz, os sinais seguem quem crer. E eu creio e te ensino a crer. E passo para você o que eu recebi do Senhor. 94 versículos na Bíblia fala da unção, de ungir, de ungido. Então põe aí um pouquinho do santo óleo, copo com água, caixa com medicamentos. Aprenda a se revestir e apoderar destas armas contra as astutas ciladas do diabo. Naná Castro já está conosco, Cláudia Castro, Walter Balbino, Deus te abençoe. Walter, você agora voltou firme, hein, rapaz? Deus te abençoe. Deus te abençoe, vigie, viu? Não escorregue mais não. Que Deus te guarde e te proteja. Olha, hoje é sexta-feira, dia de quebra de maldições, 8 horas da manhã, daqui a pouquinho, 2 da tarde, 19 horas, estaremos ali na Catedral da Bênção, Largo das 7 Portas, 446, com a quebra das maldições. A Cláudia está dizendo, eu creio na revelação da unção com óleo. É isso aí, filha. Deus te abençoe. Jussara. Jussara tem um nome diferente, WJDG, não sei, misericórdia, é verdade, não sei, Deus abençoe. Mel Santana, Mel, você ligada, acordou cedo, Mel, vai abrir lá o seu salão de beleza, Mel, que é para você ganhar muito dinheiro. Marinês Linhares, eu creio. Sandra Salles Alê, eu creio. Almira Silva, Almira também é canela de fogo. Jussara, me diga aí esse sobrenome, Jussara. Toninho Neto, Deus te abençoe. Deus abençoe o povo aí em Macaé, ouvindo o nosso programa. Então hoje é dia de arrancar pela raiz toda a planta que o pai não plantou. Mas missionário, toda a planta que o pai não plantou, se o pai não plantou, quem plantou? A Bíblia diz que o diabo plantou, o joio, a erva daninha, o cipó. O inimigo plantou, o espinheiro. A Mel está mandando foguinhos para mim, eu creio, amém, filha. Eu também, por isso que eu estou lhe ensinando. Eu estou passando o que Deus me revelou, como disse Paulo. Hoje não tem mais Paulo, né, o apóstolo. Estão aí os seus escritos santos. Mas hoje tem o Daniel, tem o Antônio, tem o Francisco, tem muitas servas de Deus fazendo a obra do Senhor. Emília Barbosa, Deus te abençoe, acordou, não foi, Emília? Jesus te abençoe, filha. Então veio o inimigo e plantou o joio. E o joio é terrível, rapaz. Ele é tão terrível que Jesus falou que ele vai ser arrancado no dia da colheita. Mas existem as outras ervas malignas. Então, às vezes a maldição herdada que veio na árvore genealógica e conserva em você pelo seu sobrenome,
A maldição adquirida, que é a pior que existe no meio de muitos cristãos, porque se meteu com quem não devia. Olha, a Mônica já levantou. Deus te abençoe, Mônica. Deus abençoe sua mãe, suas irmãs. Deus abençoe. Mônica é a nossa jornalista pela fé. Deus abençoe. Então, veio o inimigo e plantou uma erva maligna. E as maldições herdadas, você mesmo pode fazer um diagnóstico na vida dos homens da sua família, todos beberrão e preguiçosos. Misericórdia. Às vezes a mesma praga, a mesma doença, o mesmo vício, às vezes nos homens da família, ou nas mulheres, ou em toda a família, a mesma enfermidade, as mesmas dívidas, os mesmos gatos de água e de luz e de não parar com nada na vida, com ninguém, não parar em emprego nenhum. Você já viu aquela pessoa que não para em emprego nenhum? Não conclui nenhum curso na vida, gasta tanto dinheiro, quando chega no 5º semestre, no 6º, sai fora. Faça um levantamento, como foi a mãe, o pai, os avós. A mesma repetição. Eu falava com uma moça esta semana, uma jovem doutora, e ela me dizia: missionário, ore pelas mulheres da minha família, porque todas têm neném com 17 anos. E vai repetindo. E filhos fora de casamento, missionário. E ela foi citando o nome das pessoas. Misericórdia, é verdade. 2 delas eu acompanhei. Com 17 anos se engravida, com 17 anos nasce um bebezinho. Mas missionário, o senhor acha que isso é maldição? Levante, faça um levantamento na árvore genealógica. Tem que quebrar, tem que amarrar, tem que impedir. Tem que falar: parou aí, daqui para frente é outra vida da minha família. A mesma doença às vezes, os mesmos vícios. Uma senhora me dizia: missionário, ore por mim, eu ainda tenho um filho, 4 já morreram, aliás, assassinado pelos traficantes. A outra me disse: missionário, ore por mim, porque somos 5 mulheres na família, todas casaram, mas nenhuma vive com o marido. A outra me disse: somos 4 moças, todas foram noivas, mas nenhuma concluiu o casamento. Existem maldições, você mesmo pode fazer o diagnóstico, que vem repetindo. É a maldição herdada. Entendo o que eu estou te dizendo. A maldição adquirida é porque não vigiou, deu lugar ao diabo, até se batizou, aceitou Jesus e tudo, mas não vigiou. Aí aquele demônio voltou, ainda trouxe mais 7, e o estado daquela pessoa é terrível. Por isso que às vezes é mais fácil você ganhar um idólatra para Jesus do que um crente desviado. Então há maldição herdada, adquirida e mandada. Mas missionário, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Sim. Complete o versículo. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Soraya Rodrigues está dizendo: inclua na oração o nome do evangelista César de Cajazeiras 11, para que receba a cura de labirintite e pressão alta, e também sua esposa, diaconisa Rosa, com falta de ar. Tá bem, Soçoca. Deus te abençoe. Estaremos orando. Então,
Você já viu aquela família que todos morrem com diabetes, com câncer, com depressão? Uma moça me dizia: ore pela minha família, missionário. Agora recente. Porque todos da minha família sofrem com depressão. E assim foi meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe. O mesmo remédio, o mesmo tratamento. Maldição com depressão, com epilepsia, vício, tabagismo. Pode ver que uma família de fumantes, todos fumam. Todos fumam. Na minha família era assim, misericórdia. Meus avós, meu pai já levantava com um cigarro de palha no canto da boca. Os meus irmãos, eu, bem jovenzinho, adolescente, já tinha aprendido a fumar cigarro. Mas a hora que a gente aceitou Jesus, eu e o Jair, esta maldição do tabagismo parou. Porque existe um demônio que se chama Zé Pilintra, que provoca o vício. Existe um outro demônio que se chama Pombagira, menina de trança e cigana, que amarra nos prostíbulos, ou na prostituição, ou no adultério. Existem demônios de malandrinho, Exu malandrinho. O Exu malandrinho leva a pessoa às malandragens, aos golpes, ao jeitinho brasileiro, às mentiras e fracatuas. O Zé Malandrinho, que dá-se o nome a este Exu. Então cada demônio tem um ofício de destruir a vida, ou as vidas, porque o demônio ele não tem corpo, ele entra nos corpos para matar, roubar e destruir. Só a igreja com oração e jejum. Jesus falou que esta casta de demônios só sai através de jejum e oração. Um rapaz me dizia: estou no meu 7º casamento, com cada mulher um filho, tenho 46 anos, mas quero parar com esta vida, missionário, me ajude. Falei para ele: a única receita é jejum e oração, meu irmão. A outra me disse: todos da minha família morrem antes dos 40 anos, eu já tenho 38, estou com medo. Falei: vai morrer. Se você não entrar na campanha que eu vou te ensinar e crer, você vai morrer. Porque é uma maldição na família. Morrer antes dos 40 anos, morte prematura. Orei por ela, hoje ela já deve ter bem mais de 60. Então, poucos pregadores do evangelho pregam esta mensagem. Ou porque não creio, porque são glutões, aliás, não oram, não jejuam, não ensinam o povo. Hoje eu estou aqui na rádio, mas por detrás de mim tem mais de 8.000 pessoas jejuando, orando. É batalha. Sempre haverá guerra e batalha entre Amaleque e Israel, entre Faraó e Israel. Sempre haverá batalha. E jejuar faz tão bem para o espírito e para o corpo. Os médicos mandam jejuar. Então, entenda o que eu estou falando. Hoje não oram mais, não jejuam mais, os altares estão quebrados. E existe maldição adquirida, infelizmente, até sobre os altares. Aí o diabo vai ganhando campo. O príncipe das trevas deste século. O que é o príncipe das trevas deste século, missionário? Em cada século, em cada tempo, o diabo trabalha de uma maneira. E hoje ele tem trabalhado muito através das redes sociais. A gente vê aí cada pastor perturbado, endemoniado,
falando contra dízimo, contra oferta, metendo pau, uns passando uma doutrina antibíblica, muita gente praticando coisas horríveis, pessoas que também oravam, liam a Bíblia e hoje só fica no WhatsApp, como dizia o apóstolo Doriel, no Zap, só lá no Zap, ó, o dia todo, a noite toda dorme com o celular debaixo do travesseiro, porque o príncipe das trevas deste século, do século passado, século 20, eu nasci em 54, posso dizer, século 20, era pornografias, revistas pornográficas. Hoje a pornografia está na mão através de um aparelho de celular. Então o diabo vai passando os meses, ele vai mudando a sua estratégia de trabalhar, matando, roubando, destruindo a família. Pode ver que de 40 anos para cá as mesas foram quebradas. As famílias antigamente respeitavam pai, mãe, almoçava, jantava, depois que o chefe da família almoçava, jantava, aí vinham os filhos, sentavam à mesa, primeiro o pai era servido, a mãe servia, era uma coisa linda as mesas, olhando o lado familiar e espiritual. Aí o diabo quebrou as mesas, cada um com um prato de comida lá no sofá, diante dos aparelhos, e não oram mais, e não consagram mais, e não pede mais a bênção de Deus. Alguém diz ali, Regina Souza, agradeço as orações, meu pastor Aldir curado, graças a Deus, Regina, Deus abençoe. Nessinha Thaís também falando ali alguma coisa, pedindo oração, estaremos orando. Então, as pessoas vão afastando de Deus, aí o diabo do século presente vai atualizando as suas armas, matando, roubando, destruindo. A missão do diabo, ele está na missão dele, matar, roubar e destruir famílias. Ele entra primeiro para destruir a família, depois a vida sentimental, a vida profissional, e vai lascando com tudo. Aí as pessoas não oram mais, os altares não ensinam o povo a orar nem jejuar. É muita, coreografia, muitos banquetes, muitas festas nas igrejas, muitas confraternizações, muitos passeios. Os nossos passeios antigamente era para oração, só oração, mais nada. Não levava nem lanche, era só oração. Aí hoje não tem mais oração, é muita coreografia, muita festa, é muito passeio. Não sou contra não, mas tem que ter o tempo maior para o lado espiritual. Oração, jejum. É muito jogo de luz na igreja. É luz vermelha, azul, roxa piscando. Ó. Os jovens gostam. Que é nascido da carne é carne. Que é nascido do espírito é espírito. Aí os ministérios vão enfraquecendo. Só beleza, 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 beleza. Prosperidade também faz mal. Muita prosperidade sem administração é veneno para o espírito. Repito, muita prosperidade sem uma boa administração é veneno para o espírito. Aí as pessoas ficam vaidosas, não tem mais tempo, os altares quebrados. Então, abra o seu entendimento e grave esta frase que eu falei. O que é nascido, falei não, é bíblico, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Ouviu bem? Então,
Mude sua vida espiritual. Busque a Deus. Profetiza a quebra das maldições. Entrega seus caminhos ao Senhor. Confia nele. Cláudia Castro diz assim: Jesus está sacudindo a terra. Sim, sinais no céu e na terra. Tem irmãos que já quer ficar na frente do altar com o microfone. É isso aí. Todo mundo quer ficar com o microfone na mão. Olha o meu aqui, ó. Só microfone, 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 microfone. Mas Jesus não usava microfone, mas não tinha naquele tempo. Mas ele usava o poder da natureza, o vento. Por isso que ele pegava o barco, ficava dentro do barco, para que a força do vento das ondas levava a sua voz para 20, 30 mil pessoas, também no monte. Então ele usava as coisas naturais, espirituais, criadas pelo Pai. Será que você entende o que eu falo? Então hoje é dia de quebra de maldições. Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116. Hoje é fogo cruzado, 3 cultos na catedral, 3 na sede, para atender a todo o povo. A gente só pode reunir 50 pessoas em cada auditório, em cada culto. Ainda bem que nós temos vários auditórios na catedral, na sede, que comporta aí 500 pessoas, de 50 em 50. Deus nos deu grandes prédios, todo o dinheiro, todo o dízimo, oferta foi bem administrado. Aqui não tem ladrão nem avarento. Por isso a igreja é construída. É isso aí mesmo que você ouviu, bem administrado, as moedas, os dízimos e ofertas. Por isso o templo é construído, são prédios onde o povo é abençoado. Pessoas ontem ligaram, falaram aqui com a nossa secretária: olha, o relógio ali não para. Lembrando que domingo é estudo da palavra de Deus, 8 da manhã, 19 horas na catedral, na sede, tá bem? E essa é a nossa vida, falar de Jesus e combater um bom combate. As nossas orações pelo nosso missionário genuíno de Embu das Artes, que precisa da nossa oração. Estamos orando por ele, para que Deus tenha misericórdia daquele homem de Deus. Nosso superintendente na região de Embu das Artes, uma grande superintendência, Deus abençoe ele, a sua esposa, suas filhas, sua família. Estamos orando por ele. Vilma dos Anjos ontem ligou para nós, a Edil Santos, Ariane Vitória, Carlos Sobral, Caroline Portugal, Cremilda de Jesus, Daniela Cruz, Elisângela da Silva, Iliude Vitória Silveira, Elza Marques, Helena Dias, Jorge Batista, Jorge Ribeiro, Marcelo dos Santos, Maria Costa Santos, Maria das Graças Nascimento, Maria Murita Conceição, Maria José Temporal, misericórdia, Maria de Souza Ribeiro, Marinalva de Jesus, Marivaldo Moreira, Mineres Bonfim, Mira da Silva, Osvaldo Miranda, Otávio Ferreira, Patrícia Oliveira, Samuel Silva, Valdelice Miranda, Valdice Salles, Valdir José. Deus abençoe. E olha, vocês que têm me mandado aqui um pedido de oração pelo celular 9918-62232, seu pedido subirá ao altar comigo, tá bem? Temos um compromisso diante de Deus. 9918-62232. Deus abençoe a linda Rita que está conosco, a nossa enfermeira amada Minervina, aí de Jauá. Deus abençoe o povo de Jauá, terra boa. Louvado seja Deus. Vamos ouvir um hino? Vamos pedir aqui o nosso, para colocar aquele hino lindo que você colocou ontem, a dose mais forte. Jesus, a dose mais forte. Parece que quem canta é a... Quem? Rose. Rose Nascimento. Coloque aí então, vamos ver, né?
Se o Facebook aceita, né? Tem isso ainda. Nem todos os hinos a gente pode colocar aqui. Levante seus braços, fale comigo. Bom dia, Espírito Santo. Estamos em cadeia com a Cultura da Bahia, Cruzeiro da Bahia, a ICBRN, estamos em cadeia. E se você tem uma emissora online, pode entrar em contato comigo para você retransmitir o Bom Dia Espírito Santo. 0800, viu? Tá bem? Vigie. A palavra de Deus que eu tenho em mãos está aberta em 1 Coríntios, capítulo de número 3. Paulo escrevendo aos irmãos que estavam em Corinto, aos coríntios, ele dá uma aula profunda e séria, porque havia uma dissensão naquela congregação, e Paulo ficou sabendo e ficou triste, e escreve para eles uma mensagem doutrinária, de ensinamento. E ele fala assim, no capítulo 3, versículo 1, e eu, irmãos, pode ver que ele dirige a irmãos, a membros da congregação, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Jesus os chamou de meninos. Aliás, Paulo chamou aqueles irmãos de meninos em Cristo. Volúveis, inseguros, incertos. Não sabiam o que queriam e traziam problemas para a administração e para a igreja. Então ele fala com eles de uma maneira muito espiritual e sábia. Aí o versículo 2 diz assim: com leite vos criei, e não com manjar. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, e nem tampouco ainda agora podeis. Vocês ainda são meninos. Vocês ainda estão aprendendo, estão ainda no jardim da infância de Jesus, está ainda engatinhando. Sabe o que é engatinhar? Estão ainda no beabá, como diz as professoras e professores. Aí ele fala, porque ainda sois carnais, obra da carne, dominando o espírito. Pois havendo entre vós inveja, a inveja é obra da carne. Inveja é maligna. Deus nunca deixou eu ter este sentimento. Contendas, inveja, contendas, dissensões. Dissensões é peleja, é briga. É um puxa para cá, outro puxa para lá, irmão contra irmão, irmã contra irmã, um falando do cabelo da outra, da unha, disso, daquilo outro. Tanta bobagem, né? Tanta meninice, tanta doutrina cultural e doutrinas de homens que não levam a nada, que leva a nossa conversão e a presença do Espírito. Dissensões, não sois porventura carnais? Misericórdia. E não andais segundo os homens, a orientação de homens carnais também, porque o carnal gera carnal. Como diz, o que é nascido da carne é carne. Se o pastor for carnal, os membros são também. E aí vai, né? É a lei da semeadura. A pessoa dá aquilo que tem. Porque dizendo olha a dissensão que havia naquela congregação. Eu sou de Paulo. Alguém falava, eu amo o pastor Paulo quando prega. O outro dizia, não, eu sou de Apolo. Eu gosto do Apolo, que é mais carinhoso, que é mais atencioso, e que ora por mim. Então havia uma dissensão. Aí Paulo escreve, porventura não sois carnais?
Estão atrás do homem, não da palavra de Deus e não de Deus? Maria Soares Costa. Estamos meditando em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, pois quem é Paulo? Aí ele fala, aliás, versículo 4, porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu de Apolo? Porventura não sois carnais? Paulo faz uma pergunta, cada um puxa de um lado, cada um quer um pregador no altar. Tem pessoas que chegam na igreja, se não vê o pastor titular, vai embora. São carnais, não estão ali pela palavra, mas sim pelo homem. É lógico que temos que amar os nossos pastores, mas você chega na igreja, respeite quem está à frente, porque ele está com a palavra de Deus nos lábios, ou louvor naquele momento de adoração. Tem igrejas por aí que você chega e você não quer nem saber quem está na frente, porque a palavra está no altar, a palavra de Deus. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais creste? Conforme o que o Senhor deu a cada um Deus deu um dom, um talento, uma visão, uma bênção. Aí o apóstolo Paulo escreve, eu plantei, como evangelista e como missionário. Apolo regou, foi o discipulador, foi o profeta discipulador. Eu plantei, Apolo regou. É a missão de Paulo plantar. É a missão de Apolo regar, adubar, cuidar, zelar, levar a bênção e dar as assistências. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Por que Deus deu crescimento? Porque a vida espiritual está com Deus. Nós apenas somos um refletor. Ele é o sol, nós somos a lua. E o reflexo, se não tiver poluições, o reflexo é forte do brilho, da beleza do brilho. Então Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. A igreja de Corinto precisava ouvir esta palavra, porque eles estavam agindo como verdadeiros meninos inconstantes. E Paulo, que era extremamente zeloso pelas coisas de Deus, fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento, porque a vida da vida está com ele, rapaz, a vida das plantas, dos animais, do homem, o fôlego de vida está com ele, por ele e para ele. Não está com a ciência o fôlego da vida. A ciência tem o remédio para remediar, ou os aparelhos para mostrar aonde está o mal. Mas o fôlego da vida está com ele. Então, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Aí veja o que Paulo fala, olha que palavra linda e poderosa, eita. Deus abençoe Antônio Marcos Almeida. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, é verdade. Nem o que rega, o que planta não é nada. O que rega também não é nada, é só cavar o buraquinho e plantar. É só colocar adubo e regar e jogar água. É fácil.
Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus que dá o crescimento, Ele é tudo. Ele que faz crescer, germinar. Ele está no comando da vida, de todas as coisas. Aí veja o versículo 8. Eu amo este versículo, rapaz. O 8 e o 9. De 1 Coríntios capítulo 3. O senhor está pregando doutrina, missionário? Não. Estamos meditando aqui na palavra. Doutrina, durante muitos anos e décadas, a igreja pensava que era usos e costumes. Não. Estamos aqui meditando nesta palavra santa. Doutrina é ensinamento da palavra, sem estatutos e livros ao lado. O que planta e o que rega são um, cada um no seu ministério, no seu chamado. Eu sou um pregador de libertação e avivamento. Faça parte da edificação do corpo? Sim, também. Mas o meu ministério é evangelístico. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão. O que é o galardão? É o prêmio da salvação. É a coroa da vida eterna. Receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Se for um preguiçoso de braços cruzados, levanta à tarde, come e dorme, como muitos agora. O governo deu espaço para nós reunir 50 pessoas e muitos com as igrejas fechadas. E ele em casa dormindo, balançando na rede, na televisão, só notícia ruim, ou no sítio, ou na fazenda. Preguiçoso. Olha lá, ganhando obesidade e barrigão. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Tempo integral. Tem pastor que fala, eu tenho tempo integral. Mas vai ver se ele está na igreja, se ele está buscando a Deus. Tempo integral para outras coisas. Porque, agora vejam, o versículo de número 9. Eu amo este versículo, porque nós, olha o que Paulo falou, nós, bem no plural. Ele falando sobre os presbíteros, pastores, evangelistas, diáconos, diaconisas, obreiros, membros em geral, do corpo de Cristo. Porque ele começa aqui o versículo 1 falando a irmãos. Porque nós somos cooperadores de Deus. Olha o título, cooperador. Estamos cooperando com a obra. Estamos cooperando com o reino, com o Espírito Santo. Porque a terra foi dada para os filhos dos homens, então Deus não atropela aquilo que ele determinou. Deus é Deus de princípios. Ele não atropela aquilo que ele determinou. Se ele falou que a terra foi dada para os filhos dos homens, são os filhos dos homens que têm que cuidar do campo material e espiritual aqui na terra. Ele apenas orienta e determina, porque nós somos cooperadores de Deus. Tem gente aí hoje brigando por título, atrás de título. Isso só quer título, isso só quer título, é para aparecer, não é para outra coisa. É para se destacar diante da sociedade. Mas se ele tiver título e for trabalhador, até Deus fica feliz. Mas nós somos cooperadores. Pastor Libner é cooperador, viu, Libner? Sempre chamei ele de cooperador. Ele nunca me disse que era pastor. Eu sou pastor missionário. Sou cooperador? Não. Porque o verdadeiro pastor, o verdadeiro missionário, o verdadeiro evangelista, ele é um cooperador.
Hoje tem tanto título para mulher, para homem, não é? Mas às vezes é só título, é só beleza. Como diz, é carro de boi, tem todos os enfeites, gritos e cânticos e ruídos. Mas é óleo queimado e graxa. Não tem o azeite do Espírito, porque nós somos cooperadores de Deus. E vós sois, aí ele fala aos membros, lavoura de Deus, edifício de Deus. Olha que coisa linda, rapaz. Segundo a graça que me é dada, me foi dada, pus eu como sábio arquiteto fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. A edificação da vida espiritual, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Eita, palavra poderosa. Eu não tenho nem tempo. Eu já passei do meu tempo aqui agora pelo rádio. E se alguém sobre este fundamento tomar o edifício de ouro, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, capim, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. Ponto, 2 pontos. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Com esta pandemia agora é um fogo. Está provando quem é quem e a obra de cada um. Então, olha, eu não tenho aqui mais tempo. Leia 1 Coríntios capítulo 3. Leia não, estude. E aprenda. Eu não tenho mais tempo. Tá bem? Estamos por uma cadeia de rádios e temos um compromisso. Ponha aí agora um copo com água sobre o seu rádio e obedeça ao dever de casa. Qual é o dever de casa, missionário? Leia, examine, medite em 1 Coríntios, capítulo 3. Leia 5, 10 vezes. Obedeça as vírgulas e as pontuações. E saiba que você e eu, nós não somos nada mais do que cooperadores. Título. Lá no céu ninguém vai ter placa, pastor, missionário, bispo. Não, 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 não. Lá vai entrar as ovelhas lavadas e remidas no sangue de Jesus. Lá não vai entrar anel de formatura, nem diploma de teologia. Não, 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 não. Lá vai entrar as ovelhas lavadas no sangue de Jesus. Ninguém lá vai entrar com título de bispo, de pastor, de reverendo, de presbítero. Não, 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 não. Lá irá entrar as ovelhas lavadas e remidas e canta lebala e xariandecais no sangue de Jesus. Somos apenas cooperadores pela misericórdia dele. Põe um copo com água sobre o seu rádio. Eu tenho 4 minutinhos, já passei. Vamos orar, vamos? Põe a mão neste local de enfermidade. Eu creio, você crê também na cura? Não, missionário, eu não creio não, eu creio por você. Eu te dou a bênção da cura pela misericórdia, para que você receba um milagre e glorifique a Deus. Às vezes este mal é para a glória do Senhor e sua salvação, viu? Porque às vezes se você não tivesse essa doença, você já tinha se perdido lá no mundão. Jesus vai te curar para você dar testemunho dele. Vamos aproveitar os minutinhos, vamos falar com Deus. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Que estas palavras de 1 Coríntios, capítulo de número 3, encontre morada em cada coração.
porque nada somos senão apenas pela misericórdia, cooperadores. Muitos hoje brigam por causa de títulos, de posição no altar, porque ainda é carnal. Porque o homem e a mulher espiritual tem outra conexão com o céu. Pai. Estas pessoas que ao meditar no capítulo 3 de 1 Coríntios, recebam uma bênção de edificação espiritual. Eu oro pela família da fé. Muitos estão me assistindo, me ouvindo, estarão meditando hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, domingo, neste texto. Que a mão do Senhor os abençoe e abra o entendimento para entender a tua palavra. Oro pela família evangélica que me acompanha, família espírita também, católica, apostólica romana, ou carismática. Mas a palavra é como martelo, é como espada, é como fogo, é como água. Não importa quem esteja me ouvindo, o Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Misericórdia. Eu oro, Senhor. Oro pelas crianças, pelos estudantes, pelo trabalhador do campo, da cidade. Oro pelos médicos, enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem. Oro pelos petroleiros de Macaé, os petroleiros lá de Campos dos Goitacazes que me acompanham. Pessoas que me ouvem no presídio, no sanatório, no manicômio, dentro de um carro, de um ônibus, de um metrô. Pessoas que me acompanham na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, na América do Norte, lá em Toronto, no Canadá. Aonde estiver chegando a minha voz, por esta rede de rádios, chegue a presença do seu Espírito pela misericórdia. Oro por esta mãe aflita, esta mulher abandonada. Oro pela Polícia Civil, Militar, Exército, Marinha, Aeronáutica, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, para que continue passando a vassoura de fogo e limpando nossas instituições. Oro pelo nosso presidente da República, tenha misericórdia do nosso Congresso Nacional em geral. Eu consagro esta água que está no rádio, estas caixas com medicamentos, carteira de trabalho, processos, papéis e documentos. Eu consagro este azeite de oliveira que esta pessoa está colocando em um vidrinho, em um frasquinho, em uma garrafinha, em uma latinha, em um pires, em uma xícara. Que a unção de Deus consagre este óleo que será usado para o trabalho espiritual com fé e sinceridade. Que a unção do Senhor esteja sobre este óleo, o azeite puro da oliveira, sem nenhuma outra essência, o azeite de oliveira, que representa a nação de Israel, que é uma das simbologias do Espírito Santo. Que esta pessoa ungir a porta da casa, chaves, carro, moto,
tênis os lábios de quem fala mentira e palavrões, ungir enfermos, que o milagre aconteça. Eu posso consagrar este óleo, porque eu tenho a cópia da chave de Davi. Que este óleo seja transformado em fogo para o uso espiritual. Esta pessoa que está consagrando esta garrafa com óleo, esta latinha, ou este litro, não importa, para colocar na porta da casa, de jogar na rua, consagrando a rua, aquele paredão, aquele posto de gasolina, onde fica a noite todo o sambão, paredão, a prostituição, a bebida. Que os demônios saiam dali e dê paz neste bairro, neste condomínio. Esta pessoa que vai ungir aquele escritório, aquela loja, que está para fechar, não vai fechar não, porque após a unção será local abençoado por Deus, e Deus mandará uma nova clientela. Eu consagro este óleo, estas chaves. Eu oro por esta pessoa que está com a mão em cima do coração, porque é cardíaco, porque sofre de pericardite, de angina, de sopro. Que o marca-passo espiritual esteja neste peito. Esta pessoa que está orando por causa desta pneumonia, eu oro em nome de Jesus, pelo teu servo que está lá hospitalizado agora, que o anjo esteja limpando seus pulmões e pleuras e vias respiratórias e circulatórias. Eu oro em nome de Jesus por esta pessoa que está com esta úlcera, este câncer, este mioma, esta pedra na vesícula, nos rins, esta pneumonia, esta tuberculose, esta angina, este excesso de glóbulos vermelhos ou de glóbulos brancos, esta hepatite, esta dor na cabeça, esta enxaqueca, esta depressão, este esquecimento, esta amnésia, esta doença psicossomática, este mal de Paxton, que seja reconstruído os neurônios e curado em nome de Jesus, este AVC, que haja um milagre de Deus naquela pessoa da família que está na UTI, na CTI, na enfermaria. Eu liberto a alma daquele marido do adultério, da prostituição, daquela filha, daquele filho, daquele vício da cocaína, do crack, do paco, do cigarro, do álcool. Eu repreendo aquele Zé Pilintra, eu repreendo aquele espírito malandrinho que provoca malandragem, golpes, todo tipo de esoterismo, de fracaturas, de erros. Espírito da preguiça, da sonolência, eu repreendo em nome de Jesus. Eu entro dentro desta casa pela fé. Todo o mal que está na cozinha, no quarto, na laje, nos cômodos de trás da casa, no vizinho da esquerda, da direita, dos fundos, do apartamento de baixo, de cima, eu repreendo todo o mal desta vizinhança. Eu tenho autoridade espiritual para isso. Seja abençoada esta casa, este condomínio, esta vila familiar, onde a guerra, que haja paz nesta família. Que esta pessoa desviada volte para Jesus. Que esta pessoa divulgue pelo Facebook, pelo YouTube, a página de Daniel de Oliveira, ou ICB Bahia, ou Catedral da Bênção Bahia, para que a força da fé que o Senhor me deu alcance milhares de pessoas. Eu oro por este presbítero desanimado com a vida cristã, misericórdia. Este pastor
que está a ponto de suicidar, esta pastora, este evangelista, este diácono, eu passo para ele o que eu recebi do Senhor, a força espiritual. Eu o abençoo e repreendo este espírito maligno que entrou na sua vida, em sua casa, em sua família principalmente. Este demônio do divórcio, da separação, do adultério. Seja abençoado cada ouvinte do nosso programa. Aqueles que me ouvem na Oceania, na África, na Ásia, na Europa, nas Américas, no Brasil, na Bahia. Recebam a força da fé, que não tem medida e nem distância. Sejam abençoados em nome de Jesus, para a glória de Deus. Receba um abraço do missionário Daniel de Oliveira. Aperta, aperta, aperta. É online, mas Jesus está aí te abraçando, o Espírito Santo. Receba a cura, receba a paz, este peso no coração, esta tristeza, esta depressão. Receba a direção na vida sentimental, profissional, familiar. Receba a bênção de Deus em sua vida. Seja curado agora desta depressão que está te levando à loucura, deste espírito de solidão, de andar só, de viver só. Receba a libertação, a paz, a orientação espiritual. Receba o desejo de estar na igreja com máscara mesmo, máscara limpa, viu? Receba Luciene Oliveira, sua bênção, Antônia Freitas. Receba Edna Gomes, receba Alain, a proteção de Deus. Jussara, receba a sua bênção, isso, aperta. Receba a unção, fala língua estranha. Quanto tempo faz que você não fala línguas estranhas? Anda aí dentro da sua casa falando língua estranha, vá na quarto, na cozinha, seja batizado com o Espírito Santo. Anda aí dentro, fala língua estranha aí dentro do carro, do ônibus, do metrô. Não importa quem está sentado perto de você aí no metrô, fala língua estranha. Fala, Mara Lima. Vá lá no quarto dos seus filhos, abençoa seus filhos. Se eles já saíram para o trabalho, abençoa a cama deles, a roupa deles, os tênis deles. Passa o que você tem de Deus para a sua família. Você é a autoridade de Deus dentro da sua casa. Você é a pastora, é o pastor da sua família, em primeiro lugar. Transmita a bênção para a sua casa. Eu transfiro para você. Paulo disse: o que eu recebi, isso eu vos entreguei, eu também entrego para você. Receba a sua bênção. Fala a língua estranha, solta a língua. Louve a Deus. Coloque hinos aí dentro da sua casa. Deixa Deus abençoar. Deixa Deus abençoar. Volte para a igreja domingo. Deus nos abençoe. Estamos em cadeia com a Cultura da Bahia, Cruzeiro da Bahia, ICBRN. Entre em minha página pelo Facebook, Daniel de Oliveira, ou ICB Bahia, ou Catedral da Bênção Bahia. Vá lá no YouTube, aperte lá o sininho, ok? Tem muitos programas e mensagens gravadas. Amanhã, sábado, estará aqui o pastor Almir Barreto. Domingo, pastor José Teles de Oliveira.
Não é Oliveira, não. José Teles só. Segunda-feira, meu genro, pastor André Bezerra, doutor André, homem de Deus. Na terça-feira, eu volto com a live. Tá bem? Deus vos abençoe. Amanhã à noite, 19 horas, pastora Sulamita, minha filha, estará apresentando uma live com a pastora lá de Brasília, filha do apóstolo Dorial de Oliveira, Lília Brunelli Figueiredo. A canelinha de fogo de Brasília com a canelinha de fogo da Bahia. Live pelo Facebook. Bom dia. E eu continuo agora pela rede de rádios até 7 horas da manhã. Deus nos abençoe. Ore por mim. E eu oro por vocês. Shalom. Shalom. Shalom, Sossó.